Olá, olá, olá. Que Deus te abençoe seu dia, que seja um dia bem agradável, um dia divertido, um dia alegre, um dia cheio de bênção. Estou olhando aqui capítulo 21 de João capítulo 21, os últimos dois versos, o 24 e o 25. Eu gostaria de ler o 14 primeiro, que diz assim: foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. E o 24 e 25, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Tá certo? Quero dar ênfase em duas coisas aqui. Primeiramente, João está testemunhando do que Cristo fez na terra. Ele disse lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31, ele disse que havia registrado essas coisas para que os seus ouvintes, seus leitores, crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tá? E que, crendo nessa verdade que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eles tivessem vida no nome de Jesus, tá? Aqui agora, no verso 14 aqui, ele está dando testemunho, João está dando testemunho da ressurreição de Jesus. Ele está dizendo, olha, essa foi essa terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Nós sabemos que Jesus foi assassinado naquela cruz, parou de respirar, morreu na cruz, foi retirado, foi colocado numa gruta, como enterrado numa gruta. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e aí aparece novamente aos discípulos. Aqui é o caso, contado aqui o caso do Tomé, né, que disse que só creria se colocasse a mão na ferida de Jesus e no lado onde Jesus foi ferido. João está dizendo que Jesus estava ressuscitado e ficou ali com eles, apareceu pela terceira vez. Lá em Atos, no começo de Atos, vai ter um texto que diz que, logo no começo ali, vai ter que dizendo que Jesus ficou com eles ainda 40 dias depois da ressurreição. Então Jesus foi morto, foi assassinado, Deus o ressuscitou, trouxe a vida novamente, e ele por 40 dias ainda ministrou a vida dos discípulos para que eles tivessem, para que eles fossem pelo mundo e contassem essa história. João ainda no verso 24 fala que ele conhece o discípulo que dá testemunho, ele não fala, eu vi, né? Mas aqui está intrínseco que este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, ele está falando de si mesmo, mas ele não quer colocar aqui, João, não quer se arrogar para si alguma coisa, mas ele quer falar de tudo isso como fato. Como fato. E aqui é o que eu quero dar ênfase. É verdade. É o que ele está dizendo no texto. É verdade. Eu vi isso acontecer. Eu vi Jesus. Eu vi ele. Em outros textos ele vai dizer que viu Jesus transfigurado, né? Ele viu no monte da transfiguração. Ele viu Jesus, ele andou com Jesus. Ele viu Jesus no monte da transfiguração, né? Ele viu Jesus lá resplandecer de glória. Suas roupas eram brilhantes. A sua expressão, a sua postura, ali naquele momento, era um Jesus diferente do que ele conhecia. Era um Jesus que tinha uma glória que não era deste mundo, tá certo? E ele está dando testemunho disso. João está dizendo, olha, eu vi isso. Eu vi. É por isso que eu estou registrando. E olha só, ele vai dar uma ênfase aqui tão grande em tanta coisa que Jesus fez, que ele diz assim, se fossem escritas, há porém muitas outras coisas que Jesus fez, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Ou seja, Jesus fez tanta coisa, tanta obra, operou tanta maravilha, que isso extrapolaria
toda a condição de livros neste mundo. Seria tanto mundo livros que não caberiam neste mundo. Ou seja, Jesus deu tantas provas da sua existência, deu tantas provas da sua vinda, a obra maravilhosa nessa terra, que se registrasse tudo, não caberiam os livros neste mundo. É um exagero, é claro, da parte de João, mas é para que a gente entenda. Jesus operou muitas coisas e as pessoas ali foram testemunhas disso. As pessoas ali viram isso. E aqui ele tá testemunhando, ainda nesse capítulo 21, no capítulo 21, ele está dizendo que o que Jesus fez, que Jesus foi ressuscitado, que ele voltou à vida, que ele... João sabe que ele morreu na cruz, João estava lá. E agora ele fala que esse Jesus foi ressuscitado. Esse Jesus que é Deus, ressuscitou. Tá certo? Jesus, nós não cremos num Deus morto. Nós não cremos num Deus que não pode. Nós cremos num Deus que está vivo. Jesus é o Deus vivo. Ele foi assassinado. Foi. Mas está vivo. E intercede por aqueles que ousam ou confiar nele. Então, nosso desafio é olharmos para Deus, agradecemos por Jesus, olharmos para Jesus e dizermos: Senhor, maravilhoso Deus, dono da minha vida, é a Ti que eu entrego todo o meu ser, é a Ti que eu consagro a minha vida, é em Ti que eu confio. Que o Senhor abençoe teu dia, que você pense nisso, pense muito nisso. Jesus é a essência da vida, é em Jesus que está a vida eterna. Tenha um bom dia.